você ainda tá pedindo permissão para ocupar espaço que você já poderia estar ocupando. Estuda mais um pouco, trabalha mais um pouco, espera mais um sinal, como se você ainda fosse iniciante. Só que você não é. E nesse vídeo eu tô falando com pessoas que já viveram o suficiente para ter experiências, para ter informações sobre a vida, que uma pessoa que realmente é iniciante, que tá começando a vida, ainda não sabe. Eu falei, eu vou fazer esse vídeo porque eu tenho lugar de fala. Então, às vezes a gente fica com essa ideia de que a gente precisa estar pronto e perfeito para começar os nossos projetos, para realizar os nossos sonhos, para procurar um novo emprego. Só que se você parar para analisar a sua vida, olhar para trás, as suas experiências, tudo que você já estudou lá de trás, eu não sei se você, quando era adolescente, já começou a trabalhar, fazer algum tipo de curso, mas faz essa retrospectiva e começa a olhar para trás, veja tudo que você já estudou, tudo que você já aprendeu, como foi o seu primeiro emprego, quais habilidades você adquiriu, mesmo que até hoje você tenha trabalhado em lugares que você talvez não gostaria, não fosse o seu sonho, mas você com certeza adquiriu habilidades. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos no comércio. Nesse tempo de comércio, eu tive que adquirir muita habilidade de comunicação, porque eu era vendedora. Eu tive que aprender a argumentar, eu tive que aprender a falar com pessoas, a me expressar muito bem. Foi no comércio que eu descobri essa minha habilidade, essa minha facilidade, que também me ajudou a trabalhar como professora, que também me ajudou a estar aqui gravando esses vídeos. Quando a gente começa a olhar para a nossa própria vida, fazendo uma retrospectiva, a gente vê o tanto de coisa que a gente já passou. E eu não falo aqui também só de trabalho, podem ter outros contextos aí da nossa vida que a gente já vai adquirindo habilidades, como por exemplo, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai aprendendo a resolver problema, a lidar com problema e se frustrar cada vez menos. Não que a frustração não esteja ali, mas chega um ponto que você fala assim, tá, não adianta lutar contra a vida, né? E eu diversas vezes fiquei, sabe, procrastinando coisas que eu gostaria de fazer por insegurança de achar que não estava pronta, por não começar algo novo, por achar que eu não era capaz. Só que mesmo quando a gente vai fazer algo novo, a gente já carrega uma certa bagagem de entender certas coisas, de entender, por exemplo, o tempo das coisas, de entender que se eu estou começando algo novo, eu não vou fazer aquilo tão bem feito quanto eu gostaria, eu vou precisar estudar talvez um pouco mais, eu vou precisar me esforçar um pouco mais, mas com o tempo isso vai passar. Isso acontece com tudo na nossa vida. Quando a gente vai começar um emprego novo, a gente não tem muito conhecimento das pessoas que estão à nossa volta, das ferramentas que a gente tem que usar ali, do que tem que ser feito, mas com o tempo aquilo se torna natural e tudo na nossa vida precisa de um início, não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? E eu, como eu tava falando, né, eu diversas vezes ficava, ai, mas será? Só que eu falava, gente, eu já gravei vídeos pro Instagram um bom tempo, dava dicas de inglês, eu também gravava vídeos para um outro perfil que eu tinha, e eu compartilhava meus textos, compartilhava coisas sobre autoconhecimento, espiritualidade, numerologia, tudo que eu sabia. E eu parei de fazer isso, porque isso meio que não deu certo. Então esse pequeno trauma, vamos dizer assim, de não ter dado certo, aquela sensação, eu ficava de tipo, não vale a pena tentar. Já fiz tanta coisa e não deu certo, por que eu vou tentar de novo? Só que é aquilo, né, a gente tem que entender que aquilo que não deu certo na nossa perspectiva é porque não era para ser nosso, ou não era o momento. Então a gente precisa ter esse cuidado também de entender que a vida ela tem um ritmo, as coisas acontecem como elas têm que acontecer e não como a gente gostaria que elas acontecessem, e de que a gente precisa continuar tentando, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte e sem medo, sabe? Para de achar que você não tá pronta, de que você não é suficiente, porque você vai melhorar e você vai se tornar uma pessoa mais confiante conforme você vai tentando, conforme você vai fazendo. Se, por exemplo, você está pensando em começar um projeto que é totalmente diferente da sua área, que é totalmente diferente de tudo que você já fez, mas você sente no seu coração de fazer aquilo, por algum motivo você quer muito fazer isso, só faça, sabe? Não pensa muito. Eu gravei um vídeo agora há pouco falando sobre o que precisa ser feito. Se eu lembrar, eu vou colocar ele aqui na descrição ou em algum card, que é sobre isso. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, quando a gente tem alegria naquilo que a gente faz, aquilo tem mais chances de dar certo, aquilo tem mais chance da gente se sentir mais satisfeito. E eu não tô nem falando de dinheiro, de financeiro, de retorno que essas coisas podem dar, mas é a satisfação de você sentir que está contribuindo para o mundo, contribuindo para sua própria vida, para sua família, seja qual for o seu objetivo, mas que você se sinta bem realizada fazendo aquilo. Então não, você não está começando agora, e independente da sua idade, eu acredito que as pessoas que vão cair nesse vídeo sabem do que eu tô falando e sabem da sua própria história. Comece a dar valor, honrar aquilo
que você já passou, tudo que você já passou de bom, de ruim, sabe? É muito valoroso você olhar para trás e falar: caraca, eu passei por maus bocados, eu passei por situações muito difíceis, mas eu ainda tô aqui, eu ainda tô sonhando e pensando em realizar coisas apesar dos apesares. Então, você não é uma pessoa desistente. Eu não falo com desistentes aqui, tá? Se você mesmo passando por momentos difíceis, por dores, por decepções, por perdas, seja lá qual for a sua história, você ainda cogita em tentar algo e mesmo assim, mesmo que o medo tenha vindo, a insegurança tenha vindo, você ainda cogitou sonhar, você ainda cogitou pensar, cogitou tentar. E por algum motivo você pode estar aí adiando ou esperando estar pronta para começar. Porém, entretanto, todavia, eu sou muito a favor do planejamento. Planejamento é diferente de adiar, é diferente de usar o planejamento como desculpa para não começar. Eu quase fiz isso com esse canal. Eu estudei muitas coisas, eu estudei a melhor forma de fazer, a forma correta de fazer as coisas aqui no YouTube para não fazer de qualquer jeito e de repente os meus vídeos serem banidos por algum motivo, né? Não sei. E entregar algo de qualidade. Eu não queria só ligar a câmera do meu celular e fazer de qualquer jeito. E que tá tudo certo, também funciona para algumas pessoas, mas não é como eu gosto de fazer. Eu sou muito organizada, perfeccionista até demais às vezes. Eu sempre busco dar o meu melhor, tá? Não melhor que os outros. Então é isso, a gente precisa sim de organização, de estudar, saber o que a gente está fazendo, isso é importante, não é vou fazer, tive essa ideia, vou fazer porque eu não quero adiar, né? Não, a gente também tem que ter consciência de que certas coisas precisam de planejamento. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, se você quer começar um novo negócio e isso exige algum tipo de investimento ou de organização financeira maior, você vai ter que estudar finanças, você vai ter que estudar o dinheiro que você vai investir, o dinheiro que você tem que guardar, quanto você pode investir, quanto que você tem para guardar. Então, é uma questão também de responsabilidade, né? Então, às vezes você vai ter que adiar alguns meses aí por questões financeiras, mas que você comece de alguma forma. O planejamento, o escrever, você visualizar o seu plano, você visualizar o caminho que você vai traçar e colocar em ação depois, já é um grande passo. E o primeiro passo, acredito eu. Eu não sou a favor de começar as coisas de qualquer jeito, do que dá na telha e do que eu acho que é certo. Não adianta só a gente chegar, por exemplo, uma pessoa que vai gravar vídeos pro YouTube, só falar o que ela quer, falar o que ela acha. Eu senti de gravar esse vídeo, mas eu sei que ele pode ser interessante e pode ajudar outras pessoas. Isso vai contribuir. Eu não quero só que as pessoas me escutem falando o que eu acho, que eu penso e não sei o que. Não é sobre isso, sabe? A gente tem que pensar no que isso vai ser útil para as outras pessoas. Então, o que você tá fazendo vai ser útil para você, vai ser útil para sua família, vai ser útil para outras pessoas também? Se sim, perfeito. Planeje, faça da forma correta, sabe? Tudo que a gente vai fazer na vida, além do nosso coração, além da nossa boa vontade, tem que ser correto, tem que ser bem feito. Então, que esse vídeo te inspire a começar, a agir, a fazer, a pelo menos planejar, pelo menos escrever, pelo menos abrir lá a sua planilha, fazer o seu plano e da forma que você puder e quando puder, comece a colocar em prática, porque eu sei que você é capaz e você sabe disso. Você tem uma grande história e tem a capacidade de começar a fazer e de realizar os seus sonhos. Não vai ser do dia para noite, obviamente, como nada nessa vida, mas no tempo que tem que ser e no seu tempo, que isso é o mais importante. Já te convido aqui então a se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Deixa um gostei, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é interessante para outras pessoas também. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.